Fala pessoal, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um programa Gráficos no Radar. E a sessão desta sexta-feira foi de continuidade ao movimento de aversão ao risco observado ontem. Desta vez, os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos vieram bem mais fracos do que o esperado e deterioraram as perspectivas para a economia do país, trazendo à tona o risco de uma recessão na maior economia do mundo. Esse cenário adverso levou as principais bolsas globais a quedas expressivas, o dólar teve forte recuo em escala global e o petróleo caiu mais de 3%. Essa fuga de ativos de risco se refletiu também no Brasil, porém em menor magnitude, uma vez que a queda dos rendimentos dos treasuries abriu espaço para a descompressão dos prêmios nos nossos juros futuros e deu algum fôlego às ações cíclicas, que possuem exposição à atividade doméstica. E no momento em que gravamos, o Ibovespa recua 1,10% e se aproxima novamente dos 126 mil pontos e média de 200 períodos, mantendo uma estrutura neutra no curto prazo a partir da formação de topos e fundos horizontais. No entanto, as quedas recentes ainda representam um movimento de correção do último movimento de alta e ainda amparam uma perspectiva de retomada da estrutura de alta em algum momento em direção aos 129.900 pontos. Já a Petrobras, em escala diária, consolida rompimento da região de suporte dos 36,49, confirmando formação de pivô de baixa, sequenciando o movimento negativo em direção agora a 35,15 e 34,32. Agora, este é o gráfico da Vale 3, que neste momento recua mais de 1%, indicando possível perda de região de suporte consolidado dos 59,70. Abaixo desse nível, nós temos a referência da mínima de março de 2024 nos 59,36 e, na sequência, suportes em 57,94 e 56,91, downsides de aproximadamente 2,75% e 4,5%. Agora este é o gráfico diário de Magalu, ativo que voltou para a região de fundo formado em junho de 2024 e, por enquanto, sinaliza reação, neste momento, avançando 7,04%. A principal referência de resistência encontra-se na região dos 12,04. E em caso de continuidade do movimento de alta, nós poderíamos ter a formação de um topo duplo, o que levaria o ativo de volta para a região dos 14,33. Agora, atendido a pedidos, este é o gráfico de Unipar, também em escala diária. Ativo que, recentemente, após a consolidação de fundo na região dos R$ 47,00, realizou o movimento de impulso e agora passa por fase de correção, tendo os 52,40 como principal referência de resistência e os 49,95 como suporte. O viés da estrutura ainda é positivo, e em caso de rompimento dos 52,40, nós teríamos a confirmação da formação de um pivô, que poderia estender o movimento de alta em direção a 55,27 e 57,05. Upsides entre 5,20 e 8,5%. Agora, este é o gráfico da Auren, também em escala diária, ativo que, após a formação de um triângulo descendente, cumpriu o objetivo a partir da extensão desse movimento e agora passa por fase de lateralização, tendo como principal referência de suporte a região dos 11,83 e resistência entre 12,35 e 12,50. Em caso de perda dos 11,83, a leitura seria de extensão do movimento de queda em direção ao suporte consolidado nos 11,30, aproximadamente 4% de downside. E em meio à deterioração do cenário de commodities, Gerdau hoje consolida rompimento do fundo na região dos 17,80, indicando continuidade do movimento de queda em direção à região consolidada de suporte dos 16,80, um downside adicional esperado de aproximadamente 3,5%. Agora esse é o gráfico de 3R, também em escala diária, ativo que possui como principal referência de suporte a região dos 25,30, e após a formação de fundo duplo anteriormente, vai recuando novamente para essa região. A partir desses níveis, é esperado que haja interesse comprador e uma recuperação é provável, possivelmente em direção a 27,60 e 28,74. Já a Copasa, CSMG3 também em escala diária, escapou recentemente de uma estrutura de triângulo simétrico e cumpriu o objetivo projetado a partir da amplitude da formação. Neste momento, após a formação de topo na região dos 22 e 26, ativo recua de volta para a região de suporte dos 20 e 31 e permanece em estrutura neutra, com formação de topos e fundos horizontais sem uma tendência definida. Agora a Taesa, também em escala diária, papel que avança 1,52%, porém permanece ainda em estrutura neutra no curto e médio prazo, tendo como principais referências de resistência 35,33 e 35,73 e suportes em 33,71 e 33,22.
Agora, Equatorial, também em escala diária. Ativo que recentemente consolidou o fundo na região dos 28,77, realizou o movimento de impulso e passou por breve correção, sinalizando retomada do movimento positivo em direção a 34,24 e possivelmente em caso de rompimento, com confirmação de pivô de alta em direção a 37,62. Em um contexto similar, Multiplan, após a formação de fundo nos 21,96, realizou o impulso em direção a 25,60 e passou por breve correção, já trazendo indícios também de retomada do movimento de alta, possivelmente em direção a 25,60, e em caso de rompimento e consolidação do pivô de alta, o alvo fica na região dos 27,85. E no FIC de olho de hoje, eu destaco as ações da Localiza, Rente 3, também em escala diária. Em um contexto similar às duas anteriores, o papel consolidou formação de fundo na região dos 38,75, realizou o movimento de impulso e passou por breve correção, entre ontem e hoje, indicando retomada do movimento de alta, agora com alvos projetados em 46,80, correspondente ao topo anterior. Em caso de rompimento dessa região, nós teríamos uma formação de pivô de alta, com alvo projetado nos 51,77. São upsides esperados entre 3,95% e 15%. Bom, pessoal, esses foram os principais destaques desta sexta-feira. Deixe aqui embaixo no comentário um ativo de interesse que analisaremos no próximo programa. Uma ótima noite e um bom fim de semana.